Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, é fundamental no direito processual, a tutela jurisdicional executiva. E o nosso objetivo aqui é bem claro, tá? É pegar esse assunto que às vezes parece um bicho de 7 cabeças e transformar num guia, num mapa mental, para ajudar a fixar, a memorizar os conceitos mais importantes. Preparados? Então, bora lá. E a gente começa com a pergunta que é a alma de toda essa discussão. Pensa só, ter um direito reconhecido numa sentença, na decisão do juiz, isso basta para que ele aconteça de verdade? Quer dizer, de que adianta o juiz bater um martelo e falar a pessoa tem o direito, se na prática, no mundo real, nada muda? Pois é exatamente esse buraco, essa distância entre o que está no papel e a vida real que a tutela executiva existe para resolver. E para a gente entender como ela faz isso, vamos seguir um roteiro bem lógico. A gente começa com o binômio fundamental, a origem de tudo. Depois entra numa verdadeira batalha de teorias. Na sequência, vamos descobrir o coração da ação para então conhecer as faces da execução. E para fechar com chave de ouro, a gente monta o perfil atualizado. É um passo a passo pensado para não ter erro na hora de lembrar. Então vamos lá. Nossa jornada começa lá atrás, no conceito que deu a base para todo o pensamento sobre esse tema. E olha ele aí, o binômio declaração-execução. A ideia é até que simples, mas, nossa, como é poderosa. Veio lá do direito romano, para se ter uma ideia. Pense assim, é uma regra de 2 fases. Primeiro, o juiz declara, afirma com toda a certeza que o direito existe. Só depois, num segundo momento, o Estado entra em campo para fazer aquele direito virar realidade. Ou seja, certeza antes da ação. Esse é o ponto de partida de tudo. É fundamental guardar isso. Certo. Agora a gente entra no campo das ideias, da teoria. Porque, claro, os estudiosos do direito tentaram organizar isso, classificar os diferentes tipos de decisão do juiz. E olha, isso aí deu um debate. E que debate! E nesse ringue de ideias a gente tinha, de um lado, a tradicional teoria ternária, com 3 categorias. E do outro, a teoria quinária, que surgiu parecendo mais completa, mais robusta. Ela pegava as 3 da ternária e adicionava mais 2, a mandamental e a executiva lato sensu. Por um bom tempo, muita gente achou que a teoria quinária era a resposta definitiva. Só que sempre tem um mas, não é? Como aponta muito bem o professor Flávio Luiz Yarsael nessa citação, tinha um problema lógico ali. Aquela teoria de 5 partes não era tão coesa assim. Ele basicamente acendeu um alerta, dizendo, opa, peraí, os critérios usados para criar essas 5 categorias não são os mesmos. E aqui está o pulo do gato para entender o erro. A teoria quinária misturou alhos com bugalhos. Pensa bem, as 3 primeiras categorias, declaratória, constitutiva e condenatória, respondem à pergunta o quê? O que a decisão faz? Já as 2 últimas, mandamental e executiva, respondem à pergunta como? Como a decisão vai ser colocada em prática? E aí que está o problema. Não dá para fazer uma lista única usando critérios diferentes. É a mesma coisa que tentar classificar frutas e colocar maçã, banana e doce. Doce não é uma fruta, é uma característica. Entende a confusão? Certo. Já que a gente viu essa falha na teoria quinária, precisamos dar um passo para trás e entender qual é o verdadeiro motor, a força que impulsiona um processo. E essa força tem nome, pretensão. Essa definição do jurista Carnelucci é, olha, cirúrgica. A pretensão é o motor de tudo. É basicamente alguém que diz, o meu interesse precisa prevalecer sobre o interesse de outra pessoa. E para isso, essa pessoa vai até o Estado, até o juiz e exige que ele imponha essa subordinação. É essa busca que precisa ser satisfeita. E é aqui que a gente conecta a pretensão com as tutelas. Repara só, a declaratória e a constitutiva são satisfativas. Por quê? Porque a própria sentença já resolve a parada ali mesmo, no plano jurídico. Mas a condenatória, essa é não satisfativa. Ela até declara o direito, mas para satisfazer a pretensão de verdade, lá no mundo dos fatos, precisa de um algo a mais. E adivinha o que é esse algo a mais? É justamente a execução. Então agora, vamos ver quais são as caras, as diferentes faces da execução. As formas de transformar uma decisão em realidade. E aqui está a ideia central. Chegou na fase de tutela executiva, acabou a discussão de quem tem razão. Agora é hora de agir. A missão é uma só, bem direta. Modificar o mundo dos fatos para que o credor finalmente receba aquilo a que tem direito. Pense na execução como a ponte que liga a sentença à satisfação real. E como o Estado faz isso? Basicamente, ele tem 3 ferramentas na mão. Lembra daquelas tutelas, a mandamental e a executiva lato sensu, que estavam meio perdidas lá na teoria quinária? Pois é, agora elas encontraram o lugar certo, dentro de um sistema lógico. Elas são tipos de tutela executiva.
ao lado da execução stricto sensu, a de subrogação. Agora tudo faz sentido. Para memorizar isso aqui, o truque é focar nos verbos. Na stricto sensu, o Estado substitui o devedor. Ele faz no lugar dele. Na coercitiva, o Estado força o devedor a cumprir, usando pressão, como uma multa. E na ordenatória, o Estado simplesmente ordena. Ele dá uma ordem direta. Então guarde isso. Substituir, forçar e ordenar. Fica bem mais fácil, né? E dentro da tutela ordenatória, a gente reencontra aquelas duas órfãos da teoria quinária, agora no lugar certo. A diferença entre elas é a coisa mais simples do mundo. É só olhar para quem a ordem do juiz é direcionada. Se a ordem é para um agente público, é mandamental. Se a ordem é para um particular, é executiva lato sensu. Simples assim. Muito bem, passamos por todas as peças do quebra-cabeça. Agora chegou a hora de juntar tudo e ver a imagem completa, o modelo atualizado e lógico do nosso binômio. E pronto, é aqui que tudo se encaixa perfeitamente. Fica uma estrutura linda e simétrica. De um lado, a tutela de conhecimento, que atua no plano jurídico, com suas 3 espécies. Do outro, a tutela executiva, que atua no plano dos fatos, também com 3 espécies. Fica um esquema perfeito para memorizar, não acha? 2 grandes planos e 3 ferramentas para cada um. E com essa estrutura toda organizada na cabeça, a gente fecha com uma provocação para pensar. A teoria agora está clara. A pergunta que fica é: como a gente usa esse conhecimento para destravar a prática, para fazer a justiça ser mais eficiente e garantir que o direito que foi reconhecido lá no papel se transforme de fato em realidade na vida das pessoas? Fica aí a reflexão.